Queridos, nós temos meditado na palavra de Deus, falamos sobre algumas vitórias de Israel, dos seus exércitos, é claro, sempre pela ação preciosa do Senhor, pela providência bendita de Deus. Falamos sobre a nossa luta contra o pecado, quando avaliamos a reforma protestante. E hoje quero refletir, meditar com os irmãos sobre a última inimiga a ser vencida, a morte. A última inimiga a ser vencida, a morte. Há uma batalha aí. Há uma luta aí para vencermos a morte, né? E a palavra de Deus, por intermédio do apóstolo Paulo, como instrução aos coríntios, a igreja em Corinto, nos traz, no capítulo 15, uma reflexão muito preciosa. É preciso que você leia, é preciso que você conheça, é preciso que você releia, para manter viva a sua esperança, naquilo que o coral nos anunciou, nos proclamou aqui. Nosso caminho é o céu. A vida após a morte, a vitória sobre a morte, preparada pelo Senhor em Cristo, garantida pelo Senhor em Cristo. Nós lutamos com a morte porque é uma ação, consequência do pecado, salário do pecado, que machuca muito a humanidade. Quase conduziu a humanidade toda a um fim muito trágico, da eternidade sem Deus, do choro, do ranger de dentes, de um inferno, de um viver para sempre, longe da presença, do gozo, da paz, do amor, da bondade, do nosso Criador, do nosso Deus. Mas Deus vem ao nosso encontro, Deus manifesta em nosso favor a sua graça e bondade. Cristo vem entregar a sua vida, para que pudéssemos herdar a vida que Ele tem. Vida eterna, vida de gozo, vida sem fim, vida com o Pai. Ele disse, eu e o Pai somos um, e agora, Pai, que eles pela fé sejam um conosco, possam herdar as delícias, né? Reservadas pelo Senhor na mansão celestial. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, eu vou ler alguns versículos, tá? De 20 a 26, depois de 50 a 58. Primeiro eu ponho o óculos para ler, depois eu tiro para ler, né? Está longe, eu tenho que tirar. Muito bem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira parte de texto é essa aí, de 20 a 26, depois de 50 a 58, acompanhem, irmãos e irmãs, a leitura desse texto. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dorme. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Agora 50, um pouco mais para frente, no mesmo capítulo, versos 50 a 58. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade.
Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será e não é vão. Seja o Senhor aquele que ilumine a nossa mente, o seu Espírito, quando meditamos na sua preciosa palavra. Amém? Graças a Deus. Estamos vivendo o fim de um feriado, né? Feriado que chamamos o feriado do Dia de Finados. No dia de finados, os cemitérios são visitados, né? A saudade bate no coração daqueles queridos que já partiram, que estão com o Senhor, que foram antes de nós, né? Que herdaram já as promessas de Deus aos seus filhos no exercício da sua fé em Cristo. Dia de finados, alguns se conduzem ao cemitério diante dos túmulos, junto aos seus antepassados, para interceder ao seu favor, para que possam vencer a morte. Acendem velas, realizam suas preces. Há outras culturas, outras religiões que também estimulam o povo a fazê-lo. Alguns colocam alimentos junto aos túmulos. É um momento em que o ser humano busca, de alguma maneira, de algum meio, a possibilidade de vencer aquilo que nos vence, a morte. E a palavra de Deus vai nos guiar nessa noite, para que possamos, através das reflexões, encontrar o caminho que Deus preparou, o amor e a verdade que Deus revelou ao ser humano, que dá ao ser humano a possibilidade de vencer, de fato, a morte. Porque a morte, ela vem para a história da humanidade como um grande absurdo, um grande dano, um grande peso e culpa pelo pecado, uma grande consequência em razão da natureza humana, de desobedecer a Deus, de quebrar a aliança, de não se importar com o propósito, com o querer que Deus tem, mas viver conforme a inclinação da sua carne, conforme o mundo tenebroso, conforme a tentação e a provação do inimigo das nossas almas, que é o diabo, e que às vezes nos leva à queda e nos leva a pecados, e quando pecamos, um pecado só é suficiente para nos condenar à morte. Foi um pecado, foi um erro, foi uma desobediência, por meio dela, que a morte entrou na história humana. Primeiro ponto, quando nós olhamos para a morte como a última inimiga a ser vencida, é avaliarmos, irmãos, e considerarmos a morte como uma dura realidade. Em Gênesis, capítulo 3, Adão e Eva estão no Éden. Estão vivendo no Éden, gozando de toda a delícia da presença de Deus e de tudo que Deus preparou naquele jardim, naquele paraíso, para que eles pudessem viver eternamente lá. Não havia mal. Deus criou todas as coisas, inclusive homem e mulher. Formou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Olhou para toda a sua criação e disse que tudo é muito bom. Não há mal aí. Só há coisa boa. Só bênção. E ele estabelece com o homem uma aliança, colocando no meio do jardim do Éden uma árvore chamada de a árvore do conhecimento do bem e do mal. O mal não existia, mas era uma possibilidade. Nós não sabemos quanto tempo eles viveram no Éden, sem pecar, mas a Bíblia nos relata, por revelação de Deus a Moisés, escrita no Gênesis capítulo 3, que um dia a Eva foi tentada pela serpente, o diabo, o mesmo dragão do Apocalipse, o inimigo das nossas almas, que torcendo a palavra de Deus, que desafiando a mulher diante daquele fruto, fez com que ela tomasse do fruto e comesse desse também e desse também a Adão, e ele comeu.
E a ordem de Deus era: de todas as árvores dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. A vinda do pecado traz a consequência, além de muitos outros danos que o pecado produz na minha vida, na sua vida, na minha história, na sua história, lá na sua casa, lá no seu bairro, na cidade, no coração humano que se torna corrupto, violento, corrompido. A grande consequência do pecado é a morte, é o grande salário do pecado. E olha, eu posso dizer para você, e eu sei que você vai concordar comigo, Deus pensou muito bem, quando pensou na morte, como um castigo pelo pecado. Ou coisa difícil para o ser humano enfrentar. Porque Deus nos criou para viver eternamente. Ele colocou o Adão e Eva no Éden para que vivessem eternamente, vivessem, cultivassem o jardim, crescessem, se multiplicassem, enchessem a terra. E se não houvesse a queda, o que nós chamamos de pecado original, eu não teria uma natureza pecaminosa inclinada ao erro tão facilmente, que me faz me esforçar muito quando eu não quero errar, quando eu não quero pecar, quando eu não quero agir fora do propósito de Deus, quando eu quero fazer o que é certo, quando eu quero praticar a justiça, quando eu quero promover a paz. Eu tenho que me esforçar, e você também. Porque vem a natureza pecaminosa. Mas, mais do que a natureza pecaminosa, mais do que os danos do pecado, é o salário do pecado, que é a morte. A partir daquele momento, os dias de Adão e Eva foram contados. Na genealogia de Gênesis 5, é descrito aí a genealogia de Adão a Noé. E ali começa a genealogia dizendo que Deus fez o homem, fez Adão, fez Eva, formou a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Mas eles viveram alguns anos, tiveram filhos e filhas, e viveram mais um certo tempo de ano, e morreu. A morte é uma realidade. E em toda a genealogia de Gênesis 5, você vai encontrar pessoas que são descendentes de Adão e Eva, até Noé, que nasceram, que formaram família, que criaram filhos e filhas e que morreram. Exceto Enoque, porque Enoque é mencionado e não é mencionada a sua morte. Para Enoque, Deus revela a Moisés que foi assim: andou Enoque com Deus, nasceu, formou a sua família, andou com Deus, e já não é, porque Deus o tomou para si. Desde a genealogia, a primeira da história, Deus aponta para o ser humano a possibilidade de o homem vencer a morte também. Alguém não ter no seu fim de história a descrição que foi dada aos demais. Viveu tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. Não há essa expressão para Enoque. A expressão Deus o tomou para si. Mas a morte, meus queridos, é uma realidade dolorosa. Tudo era muito bom, tudo era muito perfeito, e agora já não é mais. Tudo era gozo, tudo era paz, tudo era alegria, e agora entrou a tristeza. Não é só Adão e Eva que chorou a morte dos seus filhos, nós choramos, de seus amigos, nós choramos, lamentamos. Não é problema o crente viver a realidade da morte, a realidade do luto, não é vergonhoso. Jesus, quando vai à casa de Lázaro, João capítulo 11, e que ele faz uma das grandes declarações sobre a possibilidade da vitória sobre a morte, que nós ainda vamos mencionar por aí, ele também contempla o luto, contempla a dor, contempla a família sendo assistida no consolo dos amigos, dos familiares que estão junto à casa, vai até o túmulo de Lázaro, se compadece daquela dor que a morte está trazendo sobre a história daqueles seres humanos. Ele é amigo, ele amava Lázaro, Marta e Maria, e diz o texto que ele também chorou. Deus sabe do quanto a morte é danosa para nós, do quanto é difícil para a gente enfrentar. A última das inimigas a ser vencida.
O último inimigo, diante de tantas batalhas, de tantas lutas, de tantas guerras, de tanta aflição, de tanto empenho, de tantas tarefas, de tantos projetos que o ser humano se envolve. Jesus chorou. Não é problema você chorar. Jesus viveu o luto, sentiu, se compadeceu. E se compadece. Não tem problema você viver também. Você sentir a perda de pessoas que você ama. Passar por esse vale da sombra da morte. É claro, recebendo o cuidado de Deus. Sua vara, seu cajado, nos consola, nos lembra da vida. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é que a morte, ela não é só uma realidade, mas é uma dura realidade para nós. Que castigo. Que castigo que nos maltrata, que nos fere, que nos machuca, que nos deixa saudade tão grandiosa. Quando Deus estabeleceu a morte como pena pelo pecado, pela queda de Adão e Eva, nossos primeiros pais, Ele trouxe sobre nós uma dura pena. Nas perdas que vivemos e no preparo da nossa vida para enfrentarmos a nossa própria morte. Muita gente teme. Muita gente entra em pavor. Segundo ponto que eu quero ver, e Paulo fala então da certeza da morte, do agrilhão da morte, do ferir que a morte traz, da realidade da morte sobre a história do ser humano. Paulo, ao falar da ressurreição de Cristo, ele não nega a morte, a realidade da morte e a dureza de se enfrentar a morte. Agora o homem vive tentando, em vão, vencer a morte. Ludibriar a morte. Escapar da morte. Fugir da morte. O homem vem criando na sua mente tentativas, vãs, de tentar vencer, ou enganar, ou tentar retardar, mas nós sabemos que é inevitável. Tem uns que já mandaram fazer seus túmulos com câmaras de gás, de oxigênio, aliás. E depois de ser sepultado, vai que acorda. Está tudo preparado para viver um pouco mais. Se pudéssemos, seria bom se pudéssemos. Muitos meios. Tem gente que diz que pode vencer a morte, pode abrir o caminho da vida, através de rituais religiosos, através do acender de velas, de realizar cerimoniais de culto ou missa, de deixar e de pedir que os seus familiares continuem fazendo, praticando as boas obras, para que possam completar aquilo que ele não foi capaz de completar, e aí então eles vão herdar a eternidade, vencendo a morte, pelos rituais religiosos, pelas velas que foram acendidas, pelas missas que foram ministradas, pelas muitas preces que foram feitas, ou pela bondade dos seus queridos que estão por aí vivos, dando o seu melhor para ajudá-los a vencer a morte que já os venceu até. Caminhamos, nós ouvimos aí algumas possibilidades. O ser humano, ele tenta, ele gostaria de vencer. E a morte é de fato a última inimiga a ser vencida. Mas quem somos nós, irmãos, para vencer algo tão duro, estabelecido por Deus, para todo aquele que peca? O dia que dela comeres, certamente morrerás. Eclesiastes, o sábio que escreve Eclesiastes, vai falar dessa questão, desse anseio do homem de tentar vencer a morte e dessa impossibilidade. Nenhum homem há que
tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, né, e não morrer. Nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. Eclesiastes capítulo 8, verso 8. Está falando do anseio do coração humano de tentar vencer a morte por si mesmo. De tentar fazer alguma coisa, passar por algum ritual, tomar alguma atitude, acreditar em alguma coisa fora de Cristo, que possa manter o espírito dele. A Bíblia fala que nós não podemos manter a nossa vida, aumentar a nossa vida, dentro daquilo que Deus planejou, o autor da vida, nem um côvado sequer, nem um passo, pois tudo foi estabelecido por Deus. E quem pode acrescentar à vida um côvado sequer, à sua existência? É isso que Eclesiastes está dizendo. Quem pode segurar o seu espírito mais 2 anos, mais 5 anos, mais 10 anos, mais 15 anos? Ninguém senão o Senhor, o autor da vida, o doador da vida, o sustentador da vida. Quem pode no dia da sua morte enganá-la e viver mais alguns anos, porque ela o procurou e não achou. O procurou, mas foi vencido pela sua sabedoria, pela sua astúcia. Ninguém pode. Então há a certeza da morte, há o desejo humano, o interesse humano de vencer a morte por alguns caminhos, por alguns recursos que o ser humano pensa existir ou criar no propósito de vencê-la, mas inútil, em vão. Mas há a possibilidade única de vencer a morte verdadeiramente, que Deus providenciou para mim, para você, em Cristo. É disso que esse texto trata. Ele fala da realidade da morte, mas ele fala da realidade da vinda de Cristo. E o Senhor da vida, o Deus que do nada fez tudo, que sempre existiu, que nunca foi criado, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele veio habitar a terra, e ele veio realizar na terra uma obra redentora, que há de promover perdão ao coração daquele que peca, e há de livrá-lo de todos os danos, de toda a culpa que o pecado pode produzir na nossa história, na nossa vida. E pode conceder aos homens aquilo que ele almeja, vencer a morte, mas que ele não pode alcançar por si mesmo. Então Paulo vai dizer que por um homem só entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. Mas por um homem só, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Emanuel, nascido em Belém, crucificado em Jerusalém, Deus providenciou grandiosa salvação ao perdido. E que Cristo veio para que nós pudéssemos encarar a morte, enfrentar a morte, chorar em razão do luto, sofrer em razão da perda, mas não perdendo a esperança. Não como os demais que não creem em Cristo, que não veem a glória de Deus no manifestar da sua graça em Cristo na cruz do Calvário. Paulo vai dizer que nós não vivemos como aqueles que não têm esperança, que sabe da dor da morte, que sabe do dano da morte, mas que preserva no coração, na alma, a esperança, porque houve um agir de Deus em nosso favor, na pessoa de seu Filho amado, a quem Ele deu, se entregou em nosso lugar. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 e 14. Por um homem entrou o pecado e o dano e a morte. Por um homem, Cristo Jesus, a ressurreição e a vida. Foi preciso que alguém desse a vida que precisava ser dada, se oferecesse como morto, para que os mortos, nos seus delitos e pecados, recebessem de Deus a vida que Ele tem, vida eterna, vida sem fim, vida de paz, vida com Deus, vida para sempre. Podemos vencer a morte, e vamos vencer a morte.
Não vivemos como aqueles que vivem sem esperança, porque não têm a sua confiança ainda no Senhor, mas podem ter, pelo testemunho que a igreja proclama, pela graça de Deus que ainda está estendida ao perdido, pelo viver da fé que a igreja faz, que você faz, e que leva o outro ao conhecimento desse amor de Deus, que não mediu esforços para nos amar até a morte, vivendo e reassumindo na cruz a morte que é minha, para me presentear com a vida que Ele tem. E Ele pagou o preço do nosso pecado na cruz. Sobre Cristo foi imputado toda a nossa injustiça. E Ele morreu. E é preciso que eu te lembre uma grande verdade. Jesus, quando está no Getsemane, Ele pede ao Senhor que, se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Contudo, faça a tua vontade. Ele está pedindo da possibilidade do avaliar do projeto da salvação. Se for possível salvar o ser humano, purificar o pecado do ser humano, pagar o preço que a morte cobra ao ser humano que está morto nos seus delitos e pecados e nada pode fazer por si, porque o morto é inerte. Sem que ele tenha que padecer na cruz do Calvário, sem que seja ele aquele que pague o preço, que seja feito assim. Passa de mim esse cálice. Mas se submetendo à vontade do Pai, ele sabe que não é possível, ele diz, contudo, faça a tua vontade, não a minha. Eu já lembrei isso para você muitas vezes, Cristo pede livramento do castigo, dos açoites, da morte, das dores da crucificação, do preço que se entregar na cruz do Calvário vai exigir dele, ele vai ter que clamar, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, e o nosso pecado, a nossa culpa foi imputada em Cristo, e aquele que sempre viveu com o Pai sendo um só, como Deus triuno que é, sente momentaneamente um afastamento, um distanciamento do Pai, mas consumando a sua obra, vertendo o seu sangue, expressando o seu amor que nos purifica de todo pecado, no momento da sua morte, ele confia seu viver nas mãos do Pai Celeste, porque na hora, antes de morrer, ele vai expressar, está consumado, e a última expressão na cruz é, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eclesiastes, o sábio já tinha lembrado, ninguém pode segurar o seu espírito. Na hora que chega a hora da morte, aquele que é ser humano morre. Jesus não pode também, mesmo sendo Emanuel, Deus conosco. Ele tem que morrer. Ele tem que dar a vida. Ele teve que verter o sangue. Mas o morto nada pode fazer por si. O Senhor Jesus vai morrer, ele vai descer ao Hades. O Hades é o que o apóstolo Paulo lembra aqui, aonde a morte reina. Aonde a morte fere com seu aguilhão. Onde a morte gera tormento na alma daquele que morre sem a sua fé em Cristo. Você se lembra da parábola do rico e do Lázaro. O rico está lá no tormento, no poder da morte. Não é o inferno. O inferno é muito pior, pode ter certeza. Mas ele está sofrendo tanto que ele diz, Senhor, deixe que Lázaro, que está no seio de Abraão, molhe um pouquinho do dedo, refresca aqui a minha língua. Alivie do meu sofrimento. Está sofrendo. Não é o inferno, é o aguilhão da morte. E Lázaro também não está ainda na casa do Pai, ele está no seio de Abraão, no estado de gozo, na presença de Deus, mas aguardando a ressurreição. Ele vive o gozo, mas ele vai viver coisa muito melhor, ele vai viver vida com Deus. Viver na presença de Deus. Viver glorificando o Senhor. Viver em paz, viver sem choro, sem dor, sem lágrima, porque Deus há de enxugar dos olhos toda lágrima. Jesus então tendo que descer ao poder da morte, no aguilhão da morte, estando morto e não podendo fazer nada por ele, ele confia naquele que pode, então ele fala, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Seria difícil para você, quem sabe, confiar ao Pai agora, a sua única esperança de vencer a morte.
Porque você havia dito para ele lá atrás, se possível, passa de mim esse caso. Você pediu livramento, ele mandou prisão e morte. Mas Cristo, muito mais do que nós, sabe em quem tem crido. Está certo que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito, até aquele dia. E não podendo vencer a morte, porque estava morto, estaria no estágio de morto, e sobre o aguilhão da morte, Ele entrega o seu espírito ao Pai. Nas tuas mãos, Pai, entrega o meu espírito. E Paulo faz questão de mencionar nesse belo capítulo 15, falando sobre a ressurreição de Cristo, de que Deus o Pai o ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, removeu a pedra, e quando as mulheres foram ao túmulo, a surpresa estava lá, o túmulo estava vazio. Somente as vestes, somente o lenço que o envolvia. Suas vestes já tinham sido repartidas, somente o lenço que o envolvia estava lá. O anjo à cabeceira do túmulo. Nós vivemos a alegria de poder visitar o túmulo vazio em Jerusalém. De entrar lá dentro daquele sepulcro. E de percebermos que está registrado lá na história para todo mundo ver, o nosso Redentor vivo. Ele não está ali, diz o texto. Vieram procurá-lo por quê? Ele não está aí. Mas Deus já o ressuscitou dentre os mortos. Jesus aparece aos discípulos, Jesus aparece, diz Paulo, nesse capítulo 15, nos domingos pela manhã, algumas pessoas, homens e mulheres, num dia só, há mais de 500 pessoas de uma só vez, e ele diz, alguns ainda estão vivos aqui, no tempo de Paulo, nos dias que Paulo proferiu essa palavra, e serve de testemunhas oculares do Cristo ressurreto. Ele se manifestou aos discípulos a caminho de Emaús, e abriu-lhe os olhos, no partir do pão. Quem trouxe Jesus dentre os mortos? O Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que a tudo deu vida. E se vivemos, nos movemos e existimos, diz Paulo aos atenienses, em Atos 17, no Areópago. Se vivemos e nos movemos, é porque Ele existe. Tem trazido sobre nós a sua bondade e misericórdia. Irmãos, nem mesmo Jesus, sendo o Emanuel, podia, quando morto, ressuscitar por seu poder. Ele já havia ressuscitado mortos. Não ressuscitou a Lázaro? Não ressuscitou o filho da viúva de Naim? Mas não poderia ressuscitar a si mesmo. E ele desceu ao Hades e ficou no controle, no domínio da morte. Para enfrentar a sua força. Para vencer mais uma batalha. Pelo poder do Pai, que o trouxe dentre os mortos, aquele que deu vida por nós, e hoje o nosso Redentor vive. A morte é derrotada na ressurreição de Cristo. É a morte da morte na morte de Cristo. A morte da nossa morte. Na morte, na vida que Cristo ofertou. Na ação de Deus de poder trazer dentre os mortos a Jesus. Por isso que Paulo fala, Jesus é a primícia. É só a primícia. Um dia há de ser o nosso dia. Num abrir e fechar de olhos. Ao tocar a última trombeta, diz o texto. O Senhor há de vir. Não mais como Salvador, mas aquele que vem para resgatar a igreja que já foi salva. Para levar consigo, para morar nas mansões celestiais que Ele preparou, porque Ele disse, vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, estejais vós. Aquele que chega no momento do luto, no momento da dor, no momento do choro, na casa
de Marta e Maria, João 11, no verso 25, 24 e 25, e vai dizer a Marta que vem encontrando Jesus pelo caminho. Se o Senhor chegasse antes, ele não teria morrido. Ele vai dizer: Marta, ele descansa, ele dorme, mas ele há de ressurgir. E ela vai dizer: eu sei, Senhor, vai ressurgir na ressurreição do último dia. Mas para apontar que isso era possível no último dia para mim e para você, Deus vai lá Cristo vai lá e pede que remova a pedra e traz dentre os mortos aquele que já cheirava mal, porque estava morto há 4 dias. E ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E vai perguntar para Marta, uma questão assim de desejo de expressão de fé: crês isso? É a única crença, é a única fé que o ser humano pode exercer para vencer a morte. Cristo é a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aquele, mesmo que esteja morto, viverá. Palavra de Cristo para mim e para você. Aquele que desceu ao Hades, venceu a morte. Por isso Paulo pergunta: onde está a morte, a sua vitória? Onde está agora o seu aguilhão para aquele que crê, para aquele que confia na vida que Deus dá, pela vida que Cristo entregou? Onde está o dano do pecado, o domínio da morte, sobre a alma daquele que crê em Cristo, que já foi feito Filho de Deus e herdeiro do seu reino? Esse já não desce ao Hades, esse fica no gozo de Abraão, aguardando o dia da ressurreição. E no dia da ressurreição ele vai receber um corpo novo, porque esse corpo é corruptível, é corpo corrompido pelo pecado, é corpo de natureza pecaminosa, por causa do pecado original de Adão e Eva, lá em Gênesis 3, que trouxe o salário do pecado, que é a morte. Porque por um só homem todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas por um só homem agora Deus resgatou a humanidade, apontando-lhes o caminho que lhes dá vida eterna, vida sem fim, por meio de Cristo. Não há outros meios, não há outro caminho, não há outra forma de chegar a Deus, de herdar a vida. Nós temos que confiar como Cristo confiou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque eu sei que o Senhor já agiu por mim, já agiu em meu favor, já agiu em Cristo dando a sua vida, para que eu pudesse herdar pela fé vida eterna. O vencer da morte é só por meio de Cristo. Jesus é a primícia, mas num abrir e fechar de olhos a trombeta vai soar. Os mortos vão de ressurgir, eles primeiro. Os vivos, que exercem a sua fé em Cristo no dia da vinda de Cristo, vão ser transladados, como foi Elias. Esse não morreu, foi recolhido para os céus, num redemoinho. Como possivelmente foi Enoque, que andou com Deus e já não é, porque Deus o tomou para si. Para todos houve a expressão: viveram tantos anos, tiveram filhos e filhas e morreram. Para Enoque não, apontava para que Deus está preparando para nós, que cremos na eternidade de gozo que vamos viver, no novo céu, na nova terra, que o Senhor proclama. O primeiro texto que foi lido nessa liturgia, Paiote leu, Apocalipse capítulo 7. É um texto que você não pode deixar de vez em quando ir lá ler, para manter a esperança do seu coração. João, na ilha de Patmos, o último dos apóstolos vivos, recebendo de Deus uma revelação sobre a pessoa do Cristo glorificado, como ele está, o que isso representa para a igreja. Ele vê os céus abertos, vê Deus sentado no seu trono, vê anciãos, vê a igreja glorificando o seu nome, uma multidão, uma milícia, milhões e milhões, milhares de milhares, como as estrelas do céu ou como o grão de areia da terra, como foi anunciado a Abraão, a sua descendência.
sua geração. Filhos de Deus por meio da fé, como Abraão foi. Glorificando a Deus diante do trono do Cordeiro. Ressurreto. Vivendo a nova vida que Deus dá. Por graça. Ao perdido. Pecador, morto no seu delito e pecado. Mas que é resgatado da morte. Do agrião da morte. E é colocado para viver no gozo do seu Senhor. Que foram capazes de exercer uma fé que nos salva, que nos resgata da morte e do inferno. E nessa nova vida, nessa nova Jerusalém, Paulo é capaz de lembrar. E o coral nos lembrou muito bem no hino aqui. Eu não combinei com o coral nem com o Joel, não. Mas que é assim que se vence a morte. É assim que se tem o choro da lágrima, do luto, recolhido pela mão do próprio Deus. Nas tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Possamos fazer essa declaração que Cristo fez. No momento em que chegar o tempo da nossa morte, onde a gente não consiga segurar mais o nosso espírito. Quando não consigamos mais segurar o nosso fôlego, descansemos no Senhor. Vencendo o aguilhão da morte, porque Cristo já venceu a morte. Aguardando a eternidade de gozo que Ele vai fazer, ao soar da última trombeta. Quando Cristo vier buscar a sua igreja e entregar nas suas mãos a coroa da vida eterna. A morte, a última inimiga a ser vencida. Descobri uma coisa que eu não sabia. Viviane é a irmã do Ayrton Senna. Vocês conhecem ainda a Viviane. Viviane era casada com o filho do reverendo Sabatini Lali. Foi membro aqui da igreja, deu aula de escola dominical aqui. Reverendo Sabatini Lali foi quem fez a mensagem, a reflexão bíblica, no dia do sepultamento do Ayrton Senna, transmitido pelas redes de TV mundo afora. Naquela época, acho que ele era professor aqui. Convivia com os irmãos aqui. Foi convidado porque ele era o sogro de Viviane. Mas eu quero mencionar algo que ela fez. Logo após o sepultamento do Ayrton, ela tomou a palavra lá no cemitério. Ela disse: foi Deus quem criou o Ayrton. Foi Ele quem decidiu a hora de tirá-lo. Mais nada. Nem o presente, nem o futuro, nem a morte vai conseguir separá-lo dele. Ela estava parafraseando aquela expressão de Paulo em Romanos capítulo 8, no verso 39. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus para conosco, nem vida nem morte, nem principado nem potestade, nem coisas do presente, nem coisas do porvir. Na lápide do Ayrton Senna se encontra a expressão: nada pode me separar do amor de Deus. Que promove para mim vida em meio à morte. A única inimiga, a última inimiga a ser vencida, mas que já está vencida pelo amor de Deus que em Cristo se revelou para mim, para você, para todo aquele que crê. Vamos orar, irmãos, porque celebramos o amor de Deus no comer do pão, no beber do cálice, a graça de Deus por perdido. Ele quer encontrar coração contrito e arrependido, que reconhece a sua falha, o seu pecado, que expressa gratidão pelo amor e pela graça revelada na cruz, que se compromete em nova vida, vida de santidade, vida diferente, vida que faz a diferença, vida que glorifica a Deus, vida que serve ao Senhor com alegria, porque Ele deu vida por nós, transformou o nosso estado de morto para vivo, de condenado para absolvido, de choro para alegria. Ele merece o nosso arrependimento, nosso louvor, nossa honra,
nossa glória, nosso serviço dedicado. Quando nós nos assentamos à mesa, nós estamos dizendo ao Senhor: eu sou esse servo, servo bom, servo fiel. Eu sou essa serva, serva boa, diligente. Busco ser fiel no pouco, porque eu sei, Senhor, serei colocada sobre o muito quando eu entrar no gozo do teu Senhor.